Fala pessoal, bom dia de novo. Agora eu vou fazer uma apresentação a respeito do periférico de PWM que nós temos no microcontrolador da Texas que nós estamos estudando, que é o 28379T. Esse diagrama de blocos mostra a estrutura do periférico, onde nós podemos ver que ele tem vários submódulos, tá? E nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre cada um desses submódulos, começando pelo time base, que é o submódulo que fornece a base de tempo do nosso módulo PWM. Aqui está a estrutura básica do submódulo. Ele é centrado num contador, tá? Que vai contar com a frequência de relógio. Essa frequência desse relógio a gente consegue ajustar. Esse aqui é mostrado aqui nessa parte de baixo. Então a gente tem a frequência, o relógio do sistema e tem dois escalonamentos que podem ser feitos para que esse relógio, né, do contador ele tem uma frequência diferente do relógio do sistema. Então, no nosso sistema, esse sysclock, né, 200 MHz, e a gente pode reduzir essa frequência. Isso vai depender de qual é a frequência de chaveamento que a gente quer, né? Como o contador ele tem um limite de é um contador de 16 bits, né? Então, a gente precisa fazer com que o relógio seja mais lento se a nossa frequência de chaveamento for mais lenta, para que ele não estoure esse limite. Tá? Nós temos, além disso, uma opção aqui de sincronismo, tá? Uma saída de sincronismo que pode ser escolhida com diferentes eventos, né? Então, quando o contador é igual a um registro, que é o compare B, quando o contador é igual a zero, ou então quando o contador é igual ao compare D, que é outro registro, ou compare C, outro registro. Além disso, tem aqui outra saída que pode ser acionada com esses vários eventos aqui, tá? Notem que o contador ele é flexível no sentido que ele pode contar de zero para cima até um valor que é configurado pelo registro TBPRD. E aí, quando ele alcança esse valor, ele cai para zero de novo, que nos dá uma dente de serra. Um dente de serra. Ele pode contar de maneira decrescente, então ele começa no TBPRD e cai para zero, e quando ele chega em zero, ele volta ao TBPRD. Ele pode chamar no sentido up and down, né? Para cima e para baixo. Quando ele chega ele começa em zero, quando ele chega no TBPRD, ele começa a decrescer até chegar em zero e aí sobe de novo, tá? Que é basicamente o que eu estou mostrando aqui. Quando ele está contando para cima, ele chega no TBPRD, que seria 4, e ele cai para zero. Ou então ele começa no TBPRD, que é o 4, e cai para zero. Quando ele chega em zero, ele volta lá para o 4, ou então o up and down, tá? É interessante da gente prestar atenção aqui que esse registro TBPRD ele possui, na verdade, dois registros, né? Ele é um registrador fantasma. E como é que é isso? Na verdade, é porque a gente escreve no TBPRD, mas a gente pode escolher se esse valor que nós utilizamos, se ele vai ser usado diretamente pelo contador, ou se ele vai esperar um determinado evento para que haja a cópia, né, do valor que está aqui para cá. Que evento poderia ser isso? Poderia ser, por exemplo, quando o contador está igual a zero, né? Isso nos permite escrever, não nos preocupar exatamente quando a gente está escrevendo nesse TBPRD, que ele só vai passar a ser realmente utilizado quando esse evento acontecer. Então a gente tem um controle de um momento exato, né, no contador que aquele valor vai passar a existir. Como eu falei, isso é controlado a partir desse registro aqui, TBCTL, é o campo, né, que seria alguns bits desse registrador aqui, esse campo PRDLD,
para saber exatamente quais valores que a gente consegue configurar, precisa olhar no manual, tá? No TRM do controlador. E também vale a pena falar que a gente tem aqui um registro que é o TB-PHS, que é um valor inicial para o contador, tá? Se acontecer um evento de sincronismo, ao invés de começar de zero, ele começa do valor que tiver aqui nesse registrador, tá? Isso é importante por quê? Porque na verdade a gente tem no microcontrolador vários PWMs, né? Vários módulos de PWMs, que é o PWM1, PWM2, 3, dependendo do microcontrolador, chega no 8, pode ser até mais do que isso, tá? E a gente precisa, né, dependendo do nosso controle, então se a gente tem um inversor trifásico, por exemplo, a gente quer que as portadoras de cada uma das fases estejam sincronizadas, né? Se vocês lembrarem que eu apresentei lá na outra aula a respeito do PWM Space Vector, por exemplo, ele depende que todos os contadores estejam sincronizados para que seja gerado os pulsos da maneira correta e a gente alcance, por exemplo, a modulação por vetor de status, né? Então, o periférico do microcontrolador ele tem uma estrutura que ele permite a sincronização. E isso é uma sincronização em cadeia, tá? Então o PWM1 ele consegue receber um sinal externo de sincronia, caso a gente queira, tá? Isso aqui é habilitado ou não. Ou então ele pode ser usado como referência. Se ele não está sendo sincronizado a partir de um evento externo, ele pode ser referência dos demais, tá? E ele vai produzir aqui na saída, a gente pode escolher qual vai ser a saída. Se vai ser quando o contador dele é igual a zero, quando o contador é igual aos registros MPB, se é igual a X, eu não sei o que é não, na verdade. Então ele vai produzir, quando acontecer um desses eventos, ele vai produzir um pulso aqui, tá? E aí com isso o PWM2 pode utilizar esse valor para sincronizar. E essa fase aqui, né, esse campo aqui, é justamente aquele registro TB-PHS. Então, quando acontecer um evento de sincronismo, o contador vai assumir esse valor. Sendo que a fase aqui está 120, mas na verdade isso vai ser um valor relacionado ao nosso. Se vocês pensarem que esse aqui é o contador, né? Esse aqui vai ser um valor relacionado ao TB PRD, né? Que é o valor máximo que ele conta. Na verdade, a gente precisa calcular qual que é o valor daqui que ele vai começar. E você vai começar, se no caso, né, desse contador que é para cima e para baixo, se ele vai começar contando para cima quando acontecer o sincronismo, ou se ele vai começar contando para baixo. Então, na verdade, essa fase aqui ela precisa ser configurada de maneira adequada através do tbphs e também através do comando se quando houver o sincronismo ele conta para cima ou conta para baixo, tá? Isso tem que ser calculado. E voltando ao sincronismo, a gente liga a chavinha aqui de que a saída do módulo 2 é quando ele simplesmente conecta, né, a entrada na saída, para que o PWM3 também consiga sincronizar e assim a gente teria essa defasagem aqui. Notem que aqui a gente tem uma defasagem de 120 graus, mas na verdade não, esse 120 graus é o período aqui, né? Esse período aqui que a gente tem, que seria vindo daqui, né? Que seria um período. Esse aqui é um período, é 1 sobre a frequência de chaveamento, tá? Então, esse 120 graus aqui, 240 graus, ele não está relacionado com 120 graus trifásicos da fundamental do nosso sistema, não. Isso aí é algo num período de tempo muito mais curto. Tá? Poderia ser o caso, por exemplo, quando a gente tem um inversor intercalar de 3 pernas. Né? Essa seria a configuração. Tá? E a sincronização, na verdade, a gente tem esse encadeamento, né, do sistema de sincronização, mas na verdade ele não é linear. Então,
Eu mostrei ali que o PWM1 pode ser usado para sincronizar o PWM2 e lá no PWM2 a gente pode gerar o sinal de sincronismo PWM3, mas o PWM4 não entra aqui. Na verdade, a Texas fez um esquema em que a gente só tem 3 módulos em série. Isso é para evitar que esses atrasos do encadeamento, né, ele acabe gerando um atraso significativo e entre os contadores a gente acabe não tendo eles perfeitamente sincronizados. Porque isso acontece, né? Quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando o PWM1 está gerando um pulso aqui, né? Esse pulso ele demora um certo tempo para propagar e para chegar aqui no módulo 2, que vai demorar um tempo também, né? Se a gente considerasse isso no tempo, né? Pulso que a gente tem no PWM1, ele propaga para o 2 com certo atraso e do 2 para o 3 vai propagar com certo atraso também. Então a gente tem que manter esse atraso todo aqui, né? Esse atraso aqui, esse ΔT, limitado para que isso não tenha influência significativa nos contadores. Então é por isso que eles fazem com que a saída seja só, que o encadeamento seja só de 3 módulos. Tá? Sendo que, na verdade, a saída do PWM1 pode ser usada nos outros. Então a gente ainda tem formas de fazer com que todos os PWMs, se a gente quiser, estejam sincronizados numa mesma base. Tá? Mas essa configuração é um pouco diferente. Tá certo? Isso é importante chamar a atenção. Aqui está um exemplo, né, de sincronismo. Então, nós temos o TBPRD, seria o valor de pico ali, né? O TBPHS é o valor que o contador vai assumir quando houver um evento de sincronismo, que é o que acontece aqui, né? Então, a gente tem um ciclo completo. Aqui, nesse instante, entra um evento de sincronismo e aí o contador pula lá para o TBPHS, ele está configurado para quando houver o evento ele contar para baixo, né? Decrescente. Então ele estava aqui crescente, mas quando há o sincronismo ele muda o valor e ele passa a contar decrescente. Tá? Aqui é a mesma coisa, ele voltou a contar para cima, aconteceu um evento de sincronismo, ele pulou de novo, né? Para o TBPHS e passa de novo, e passa novamente a contar decrescente, porque a configuração é essa, tá? Se ele vai contar crescente ou decrescente quando acontece o evento, é a gente que configura, é um campo do registro de configuração do EPWM. Não estava ali na parte, mas eu acho que vale a pena voltar aqui para falar um pouco para vocês. Notem que a gente tem aqui as fórmulas para a gente calcular qual seria, né, a frequência de chaveamento baseado no TBPRD e no clock do contador. Né? Esse clock que vai sair aqui. A gente tem que tomar um cuidado para que o período do relógio não seja pequeno, de forma que esse TBPRD aconteça o overflow dele, né? Ele tem que ser maior do que 65 mil e qualquer coisa, 2 elevado a 16, né? Mas, por outro lado, também a gente tem que tomar cuidado para que esse TBPRD ele não alcance um valor muito baixo. E por que isso? Porque, na verdade, o TBPRD ele vai nos dar qual que é a resolução do nosso PWM. Né? Se vocês considerarem aqui, por exemplo, esse TBPRD de 4, a gente tem só 5 pulsos possíveis. Né? Aqui a gente tem sem nenhum pulso. Poderia ser um pulso aqui, né? Poderia ser um pulso aqui. Poderia ser um pulso aqui. Ou seja, a gente tem 100 pulso com 80% de dead cycle. Na verdade, que seria totalmente. Né? Ou seja, 100% de dead cycle, 80% de dead cycle
esse aqui seria 60% de dead cycle, 40% de dead cycle, 20% de dead cycle e nada de dead cycle, ou seja, se zero o tempo todo, né? Então, o TPBRD está nos dando a resolução do nosso PWM. E se essa resolução for muito baixa, for abaixo, digamos, de 2 elevado a 10, 2 elevado a 9, ela começa a ter problemas no controle do nosso conversor, né? Porque a gente começa a ter saltos grandes aí na modulação, no dead cycle, e aí o modulador perde, de certa forma, essa característica não exatamente mais analógica, né? E ele passa a ter esse comportamento mais discreto. Então a gente precisa tomar cuidado. E isso é importante em todos os casos, mas quando a gente tem o contador para cima e para baixo, na verdade a gente tem o TBPRD, ele aparece um fator de 2 aqui, né? Porque ele conta para cima e depois para baixo. De forma que o TBPRD, para alcançar o mesmo PWM, ele é metade do que seria aqui, né? Quando ele está contando só para cima ou só para baixo. E com isso a gente tem uma resolução menor. De forma que se sua frequência de chaveamento for alta, alta quanto? Acima de, digamos, 50 kHz. Eu acho que você já precisa tomar cuidado com isso. E você tiver essa contagem para cima e para baixo, você pode chegar a. Eu falei 50 kHz, mas vai depender da frequência do relógio, né, gente? Na verdade, dependendo do microcontrolador, pode ser mais ou menos. Mas dependendo da frequência de relógio, da frequência de PWM que você quer, se você estiver usando o contador para cima, para cima e para baixo, você pode ter uma resolução baixa. E aí precisa ter efeitos ruins na sua modulação e precisa tomar cuidado com isso. Tá? Voltamos aqui, nós temos um outro subsistema que seria o counter compare, comparação do contador, né? E esse counter compare, na verdade, ele é um submódulo que gera eventos. Então, ele gera eventos quando o contador é igual ao registro que é o compare A, quando ele é igual ao compare B, igual ao compare C, igual ao compare D. Então, esse submódulo ele vai gerar esses eventos e depois aqui no submódulo Action Qualifier, qualificação de ação, né, esses eventos podem ser usados para operar as nossas saídas. Tá? Notem que, na verdade, a gente tem os eventos gerados quando o contador é igual ao valor do registro. Tá? O Timebase já nos dá os eventos quando o contador é igual ao PRD igual a zero e nos diz qual é a direção. Né? E a gente ainda tem aqui nesse submódulo esses outros registros com PLA, com PLB, com PLC, com PLD, que podem ser utilizados. Sendo que para a qualificação da ação, só o COMPELA e o COMPELB que entram aqui, o COMPELC e o COMPELD, eles na verdade eles vêm aqui para o Event Trigger Interrupt. Tá? Aqui tá com Counter Compare Signals, são esses sinais aqui. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Uma comparação verdadeira gera um evento, né? Ou seja, é uma comparação de igualdade, tá? Não é menor que ou maior que, é só a igualdade. E eu vou falar, acho que depois a gente tem que tomar cuidado com isso. E esse evento serve tanto para o que, né? O qualifier quanto para o event tree, tá? Sendo que a gente tem também nesses compares A, B, C, D, a gente tem os registros fantasmas, tá? Como a gente teve lá no TBPRD. Ou seja, a gente pode escrever para eles a qualquer momento e escolher quando aquele valor que nós escrevemos ele passa a ser utilizado pelo periférico. Aqui são exemplos, né, de formas de onda desse compare, counter compare.
Então a gente tem o TBRD, essa forma de onda que seria o contador, né? O TBCTR. E nós temos o compare A e o compare B em diferentes valores. E acaba que quando a gente tem uma igualdade, de novo, né? Vale sublinhar quando a gente tem uma igualdade, a gente tem um evento acontecendo, tá? Então aqui é um evento que o contador é igual ao compare B, aqui é um evento que o contador é compare A. E isso aqui eu já mostrei quando existe um evento de sincronismo, o contador ele assume o valor que está no TBPHS, tá? Então esse supermódulo é bem simples, na verdade ele está gerando eventos que vão ser utilizados no próximo submódulo que é o Action Qualifier. Como é que é isso? Na verdade a gente tem vários eventos que entram no Action Qualifier. Então, quando o contador é igual a PRD, quando o contador é igual a zero, quando o contador é igual a compare A, quando o contador é igual a compare B. E a gente pode escolher o que cada um desses eventos faz. Então, por exemplo, nós podemos escolher que quando o contador a gente tem um evento, né, contador igual a zero, a saída vai para zero ou vai para 1. A gente poderia fazer algo assim, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um contador que é up and down, né? Cresce e decresce, em que a gente usa o compare A, né? O registro compare A igual a 4, ou seja, que estaria aqui em cima, né? Aqui em cima, e que a gente não tem a gente tem a configuração de quando o compare A estiver crescendo for igual. Deixa eu explicar esse aqui, olha. Cal é quando o compare A é igual ao contador e o contador está andando para cima, tá? Ele vai fazer um set na saída, ou seja, a saída vai fazer uma transição para positivo. E esse aqui, o CAD, vou fazer aqui, é quando o compare A é igual ao contador, mas o contador está decrescendo, tá? Quando acontecer isso, a gente tem a transição para baixo. Então, quando o compare A é igual a 4, que seria o primeiro caso aqui, assim que ele chega no 4, ele já muda para decrescer, tá? Então, a gente não tem esse evento calmo aqui, 7, ou seja, a gente não tem essa tensão positiva, de forma que a saída é sempre zero. Quando a gente tem o compare igual a 3, tá? O compare vai estar, compare vai ser igual a 3, vai estar aqui, tá? Então, quando existe esse ciclo de relógio aqui, ele vai passar, né? Vai ter essa condição que o contador está crescente e é igual ao compare, então ele vai setar. E aí aqui nesse instante o contador está decrescendo e ele é igual ao compare e ele vai limpar de forma que a gente tem o caso do PWM igual a 25%. Tá? E os outros são uma consequência disso. Então, dessa forma, escolhendo quais são os eventos, tá? Esse evento aqui, CAL, né? Que é o comparador A igual ao contador, quando o contador está crescendo, a gente escolhe. Eu acho que deve estar aqui na próxima. Não. A gente escolhe se ele vai fazer com que a saída seja tenha a transição para nível lógico alto, tenha a transição para nível lógico baixo, não aconteça nada. Tá? A gente pode escolher também que não aconteça nada. Que são essas ações, né? Set high, set low, toggle. O toggle, se ela é 1, ele vai para 0, se ela é 0, ele vai para 1. Ou então do nothing que ele não vai fazer nada. Tá? Então, cada um desses eventos que a gente tem, nós podemos utilizar para modificar a saída do PWM. Que são essas duas saídas, né? PWMA e PWMB. Tá? São duas saídas. Então, esse seria a operação do contador desse módulo, né, do Action Qualifier.
em que a gente usa esses eventos para poder gerar o PWM, os sinais de PWM na saída, tá? Aqui tem alguns exemplos de cálculo, né, do DBPRD, um pouco ilustra aquilo que eu estava falando antes, né? A gente tem uma frequência de chameamento que a gente quer de 100 kHz, a nossa frequência do relógio, do clock do relógio, né, é 100 MHz, o que daria, no contando para cima e para baixo, um TBPRD de 500. Notem que 500 acaba sendo nos dando uma resolução baixa, né? E aí, escolhendo o Compare Array, valor de 375, a gente consegue um pulso aqui que seja de 75%. Tá? No caso do PWM assimétrico, aí o nosso contador do TBPRD ele vai contar até mais em cima, né? 999, seguindo aquela formulação lá de baixo, né? A frequência do relógio é a mesma, mas aqui a gente tem uma resolução maior. E a configuração é feita para quando ele chegar aqui no TBPRD, né? Há uma transição de nível lógico alto para baixo, é aquele clear, né? Set clear. E quando ele está contando para cima e é igual ao compare, ele tem a transição para cima, né? Então esse aqui seria um PWM simétrico, porque ele tem simetria de meia onda. Esse aqui seria assimétrico, porque ele não tem essa simetria de meia onda. Embora se a gente usar aqui, né, o compare e um compare B, a gente conseguiria, né, se a gente colocar um compare B aqui, ó, digamos, compare B para baixo, né, a gente poderia fazer com que o compare B para baixo faria com que ele sete, né, ou seja, ele faria atenção aqui, quando o compare houver, né, esse evento, ele limpa, e a gente conseguiria, vou fazer aqui embaixo, né, a gente conseguiria, mesmo com o contador só para cima, a gente conseguiria ter também um PWM simétrico, né? Mas aí isso envolve cálculos para que a gente escolha o compare A e o compare B adequados para ter o dot cycle que a gente quer, e isso está centrado na janela do PWM, tá? Mas não é que com o contador só para cima não é possível gerar um PWM simétrico, não. É possível, mas é menos automático do que esse caso aqui, tá? Agora, o próximo submódulo é um Event Trigger, né? Que ele pega aqueles eventos que são gerados aqui ou no time base ou no counter compare, e ele pode utilizar esses eventos para gerar uma interrupção que vai lá para o pai, né? Eu já falei para você sobre o Peripheral Interrupt Extender, né? Se eu não me engano. E ele pode também gerar sinais de comandos, né, de começar a conversão para os ADCs. Tá? Então esse event trigger ele pode gerar esses eventos, que é tanto para gerar uma interrupção quanto para fazer o ADC começar a ler. Aqui está o diagrama de bloco dele, nós temos os vários eventos, eles podem ser utilizados, pode ter uma qualificação dependendo da direção do contador. Então, se está contando para cima, pode ser um evento diferente do que esse contador está contando para baixo. E dependendo de como a gente configurar aqui, a gente tem a geração. Né? A gente conecta esses eventos aqui à geração de interrupção ou à geração do comando do ADC. Tá? Isso é bom porque é flexível, de forma que a gente consegue fazer com que o módulo gere a interrupção ou gere o comando ADCD num instante que seja interessante para o nosso conversor. Né? Então a gente conseguiria, por exemplo, né, a gente tem um chaveamento e esse chaveamento vai causar ruídos nas medições, né, porque a gente tem uma transição DVDT e DT rápidos. Né? Então a gente pode postergar um pouco o comando de leitura do ADC para que o ADC leia os canais analógicos somente, né, faça a conversão somente após
um atraso para que esses ruídos provocados pelo chaveamento não afetem de maneira negativa as medições. Então, esse seria, por exemplo, algo que a gente poderia fazer. Tá? Um outro submódulo que é importante seria o submódulo de tripzone, e que ele tem, na verdade é o seguinte, é porque a gente poderia, né, eu inclusive recomendo que vocês façam isso, é definir em software alguns limites para as nossas variáveis. Então, digamos que a gente está medindo a corrente. Se a corrente que está passando naquele braço passar de um determinado valor, significa que aquela corrente, de certa forma, perdeu o controle, né? Ou tem problema no sensor. E aí a gente vai parar o PWM porque nós temos uma condição de falta, né? A gente pode e deve fazer uma implementação de proteções por software. Mas essas proteções, elas têm um atraso que pode ser considerável. Por quê? Porque a gente precisa, nosso programa costuma ser periódico, né? Então, digamos que a gente gerou aqui uma interrupção e a próxima interrupção vai ser nesse momento, né? E aí, isso aqui seria o tempo, né? Vamos fazer o tempo. E aí, logo depois, sei lá, aqui nesse momento a gente verificou a nossa rotina de proteção. Proteção, vou fazer assim. E logo nesse momento aqui, nesse instante, quando a gente saiu dessa rotina de proteção, ou logo depois que a gente fez essa amostra, né, uma corrente vai lá para cima, né? A corrente foi lá e subiu e por um evento qualquer que, enfim, perda de controle, algum curto-circuito, alguma coisa. Essa grandeza ela só vai ser amostrada nesse valor mais alto aqui. E a proteção só vai atuar momentos depois, né? Então a gente tem todo esse atraso aqui, olha, um ΔT aqui, né? Em que a nossa corrente está muito alta e a gente ainda não atuou para poder fazer com que ela volte, né? Que os chaves parem de ser comutadas e o sistema desligue. Então a gente pode ter um atraso considerável que pode ser responsável por desligar o nosso, por queimar o nosso conversor, né? A tripzone, esse módulo do tripzone, ele permite que um sinal externo, então uma entrada digital do um pino, né, do microcontrolador, ele faça com que os PWMs sejam desligados automaticamente. Então a gente poderia ter no nossa placa, né? Na verdade, eu até vou mostrar para vocês depois. No próprio microcontrolador a gente tem isso. Um comparador, que a gente tem um nível de tensão, digamos, fixo. E a gente tem aqui a nossa entrada do sinal. De forma que se esse sinal for abaixo, né, desse valor fixo, a gente vai ter um pulso aqui. E se a gente ligar esse pulso num pino de tripzone, a gente consegue fazer com que o próprio periférico desabilite os PWMs de maneira automática, por hardware, sem o atraso de software envolvido. Tá? E aí isso é interessante porque aí a gente tem uma resposta de trip, né, mais rápida e mais determinística. Tá? Então a lógica desse módulo seria para poder fazer, por exemplo, isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. O Sony pode usar sinais externos. Cada EPWM, então a gente tem do 1 ao 8, né, por exemplo, pode usar uma combinação diferente de tripisões. Na verdade, a gente tem vários tripisões, né, de 1 a 6 ou de 1 a 8, se não me engano. Isso a gente pode configurar. E a gente também pode configurar o que esse tripzone faz. Né? Então, se houver um pulso, na verdade o tripzone ele é barrado, né? Então se houver um pulso negativo e ele assume um valor de zero, acontece o evento. E a gente pode usar isso para forçar uma saída para alto, forçar ela para baixo, forçar ela para alta impedância ou simplesmente ignorar.
E também a gente pode fazer isso como one shot. One shot é se houver o evento, ele desliga e fica desligado. Ou então o ciclo by ciclo, ciclo por ciclo, que é ele força o evento até o contador chegar no zero, por exemplo, e aí ele volta a reabilitar. Tá? Então, aqui é o diagrama de blocos, né? A gente tem os vários entradas, né, de trip. A gente pode escolher aqui o trip para um evento, ou pode usar aqui, né, esse DBA, esses aqui, né, são os comparadores do sistema digital, que é o que eu falei com vocês que eu vou explicar depois. E aí a gente pode escolher o que que cada um desses, o que esses eventos vão fazer, né? Que tipo de que através do Action Configuration, né? O que ele vai provocar na saída, se ele vai jogar o sinal para baixo, para alta impedância, você não vai fazer nada. E aí dessa forma a gente consegue gerar, né? É importante falar, a gente consegue alterar a saída do PWM por hardware automaticamente e também a gente tem a opção de gerar uma interrupção. O que é interessante, né? Na verdade, voltando aqui nesse meu exemplo, a gente não fica dependendo desse atraso do software para detectar que uma determinada medição saiu dos limites aceitáveis. Então, o PWM já é desabilitado de forma automática. Mas o nosso software não fica sabendo disso. Ele pode ficar sabendo disso através da geração de uma interrupção. E se vocês olharem aquela tabela que eu mostrei lá no início, né, a respeito das interrupções, as interrupções da tripzone, elas têm uma prioridade muito alta. Então, você consegue, configurando, né, o modo para gerar interrupção, você consegue entrar em uma rotina no seu software que tem uma prioridade alta, de maneira a responder àquela condição de trip. Né? Os PWMs já vão ter sido desabilitados, mas você tem, por exemplo, que fazer uma transição de um estado de operação para um estado de erro. Né? Para avisar o usuário que houve um erro, que foi desligado e poder tratar aquele erro. Né? Então, essa lógica de interrupção é importante.